importante a gente vivenciar o momento do luto. O luto é um processo natural e nós passamos em vários momentos na nossa vida, seja eles na morte de alguém que a gente tanto ama, mas seja numa mudança de país, de casa, em términos de namoro, de relacionamentos de amizade, divórcios e tudo que envolve perdas. A gente pode vivenciar sim as fases do luto e o momento do luto. Então o luto é tudo que envolve momentos de perda, de tristeza, de vazio, e ele é caracterizado como luto. É um processo altamente natural e é muito importante a gente vivenciar as fases da nossa vida, inclusive a fase do luto, porque é o meio da gente elaborar a perda, a morte daquele ente querido, e assim a gente consegue superar, né, esse momento tão difícil e ter uma nova perspectiva da nossa vida. O que fazer quando alguém que a gente ama tanto morre? A morte ainda é um mistério, não tem uma receita mágica, né? Cada pessoa lida com esse momento tão difícil de uma forma. Mas o mais importante nesse momento é você vivenciar a sua dor, vivenciar a sua tristeza. Quando a gente perde alguém que a gente ama, existe uma dor na nossa alma, no nosso coração, que não existe palavras para poder traduzir o que você sente. Mas nesse momento, a única coisa que você pode é sentir. Chore, sorria, se despeça se tiver oportunidade, mas esteja ali, presente naquele momento que você está passando. Não tenta fugir disso, não tenta fingir que nada aconteceu. É muito importante você vivenciar a tua dor, é muito importante você falar sobre os seus sentimentos, sobre o que você está sentindo, falar sobre a pessoa que você tanto ama. Nesse momento passa milhares de coisas na sua mente, é como até se um filme passasse, né, daqueles momentos importantes que aquela pessoa esteve com você. Então fale, escolha uma pessoa que está pronta para poder te ouvir, para poder te acolher, para poder te abraçar, para poder falar para você que vai estar ali com você. Mas não fuja disso, não tente fingir que nada aconteceu. Nesse momento, cabe apenas você sentir a tua dor e falar sobre ela. Quanto mais você falar sobre o que você está sentindo com alguém que você confia, mais alívio e menos angústia você vai sentir. O luto tem várias fases. Nem sempre a pessoa que está em luto ou que teve uma perda muito significativa, que não seja apenas a morte, ela vai passar por essas fases direitinho. Às vezes pode pular uma ou outra, mas sempre alguma coisa a pessoa vai passar quando está naquele momento de luto, tá? Quando está nessa fase do enlutado. Então a primeira delas é a negação, onde a pessoa não aceita que aquele ente querido faleceu. É muito difícil de aceitar, nega o tempo todo, acredita que a qualquer momento vai ter uma outra notícia, que aquilo ali não aconteceu, acredita que a pessoa a qualquer momento vai mandar uma mensagem e não aceita de forma alguma, nega o tempo todo que a pessoa que ela ama faleceu. O segundo é a barganha ou a negociação. A pessoa busca algum meio para poder alterar o que aconteceu, ou seja, ela está buscando algo para alterar aquela notícia da morte. Mas infelizmente a pessoa também está nessa fase da negação. O terceiro é a raiva. A pessoa tem uma raiva muito grande, né? Por que aquela pessoa que ela ama faleceu? Sente uma dor na alma enorme, sente-se muito culpada, tentando encontrar por que ela deixou de fazer alguma coisa que levou à morte daquela pessoa, ou também tenta encontrar algum culpado pela morte daquela pessoa que ela ama. O quarto é a depressão. A pessoa sente uma dor na alma muito grande, uma tristeza, uma sensação de vazio, de perda, onde ela não vê sentido na vida dela e não tem vontade de fazer absolutamente nada. Ela só quer ficar ali quietinha, isolada do mundo, vivenciando aquela dor de tristeza muito grande que está no coração e na alma dela. E o quinto é a aceitação, onde a pessoa percebe que a saudade ela vai ser infinita,
né? Vai ser para sempre, mas que a vida continua e ela começa a encontrar um novo sentido para a própria vida. Começa a ver a vida dela com outro significado, com uma outra perspectiva. Precisamos falar da morte, sim. Falar da morte é falar da vida. Quando a gente começa a entrar nesse processo, né, de perder amigos, parentes, pessoas que amamos tanto, a gente passa a questionar e olhar a nossa própria vida com uma outra perspectiva. Então é muito importante a gente falar dessa finitude, falar da morte. Porque a morte é a única certeza que a gente tem que algo vai acontecer na nossa vida, né? A gente tem a certeza que hoje nós nascemos, mas não sabemos a hora e nem a data e nem o local que nós vamos partir, que nós vamos morrer ou aquelas pessoas que a gente tanto ama vai partir. Então é muito importante a gente valorizar a nossa vida, a gente buscar momentos de alegria, de prazer, de felicidade, cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde física, da nossa saúde também espiritual, para que a gente possa viver em equilíbrio, né? Ter mais empatia, demonstrar mais o nosso amor, né, pelas pessoas que a gente ama. A gente olhar para a nossa vida com uma outra perspectiva, com a perspectiva de mais amor, de mais carinho, de mais compaixão, de generosidade. E o principal, estar perto das pessoas que a gente ama, demonstrar o nosso afeto, porque amanhã pode ser tarde demais. Então, falar sobre a morte é falar sobre a nossa vida, é falar e perceber o que nós precisamos fazer na nossa vida, na nossa trajetória, para a gente poder ser feliz todos os dias. Às vezes a gente tem comportamentos egoístas, ficamos com raiva, magoados por coisas tão pequenas. Talvez seja a hora da gente rever isso e aprender a perdoar, perdoar a si mesmo, perdoar o próximo, porque a vida ela é rara e ela é muito curta. A gente nunca sabe qual vai ser a hora da nossa partida. Então vamos viver com responsabilidade emocional, com muito amor no nosso coração e buscando sempre ser feliz, fazer o bem a gente, fazer o bem a todos que convivem com a gente. Às vezes a gente fica um pouco perdido, né, de saber como é que a gente ajuda aquela pessoa que está enlutada, que acabou de perder um ente, alguém tão querido na vida dela. A gente tem medo, né, de como a pessoa vai reagir, o que vai falar. Então, nesse primeiro momento, se você tem alguém que perdeu alguém, que ama tanto, né, que está nesse período de enlutado, que está nesse período de luto, esteja apenas presente. Mostre para aquela pessoa o quanto você a ama, o quanto você está ali para poder ouvi-la, para poder fazer o que for importante para ela. Dê abraços, esteja presente, ouça, escute o choro. Às vezes a pessoa só precisa chorar, só precisa falar 1000 vezes daquele ente querido. Esteja ali presente. Mostre para aquela pessoa o quanto você se importa com a dor dela. Não tente criar coisas novas, não. Fale apenas o que você quer fazer hoje. Né? Se a pessoa quiser dar uma volta, sair, passear, viajar, se você puder acompanhá-la, esteja presente. Mas se aquela pessoa apenas quiser ficar dentro da caminha dela, vai ali, visita, ouça o que ela tem para dizer, ou apenas você diz para aquela pessoa: eu estou aqui, pronta para te ouvir, eu estou aqui com você. Isso já vai bastar, isso já vai acalentar o coração de quem está enlutado. Porque nesse momento que a pessoa está enlutada, tudo que ela precisa é de carinho, é de amor. E quando ela percebe que ela é amada, ela com certeza consegue elaborar o luto da melhor forma possível. Cada pessoa vivencia o luto de uma forma. Então, ele costuma durar cerca de 3 meses a 1 ano, mas pode se estender até 2 anos. Mas cada caso é um caso. Mas geralmente é nesse período que a pessoa percebe que está passando por esse momento de luto, que está bem elaborando essa dor, essa perda. Se você perceber que está passando por esse momento, ou que está durando muito mais, ou que sozinho você não está sabendo lidar com essa dor, com esse vazio, elaborar essa perda tão significativa, é muito importante você buscar ajuda da psicoterapia para você poder elaborar
essa dor com um profissional especializado.